Pessoal, bom dia, Paz Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de sábado. A nossa meditação vai estar lá em Ageu, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chegavam a se fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o como que um sactel furado. Assim diz o Senhor: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazer a madeira e edificai a casa, dela eu me agradarei. O texto aqui, qual é o contexto? Para a gente entender mais ou menos o que estava acontecendo. Tinha sido dada uma ordem por Ciro, o rei da Pérsia, para que houvesse a saída do povo, o povo retornasse da Babilônia. Né? Vale aqui lembrar que o povo tinha sido levado para a Babilônia, ficado durante anos no cativeiro babilônico, 70 anos a saber. E aí vem o domínio persa sobre a Babilônia. Né? Os persas vencem os caldeus e aí os persas passam a governar a Babilônia. E o rei persa, o imperador persa chamado Ciro, ele dá uma ordem que favorece o povo de Deus. Uma ordem para que eles voltassem do cativeiro e reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo. E eles voltam. Só que quando eles voltam, a obra fica anos parada, muito tempo parada por conta... Ela se inicia e tudo mais, mas ela fica muito tempo parada por conta da oposição dos samaritanos. Então, os samaritanos eles criam todos os obstáculos possíveis para impedir a reconstrução do templo. Então, a mensagem de Ageu é uma mensagem de ânimo para Josué, o sumo sacerdote, para Zorobabel, que era o governador da província da Judéia. Então, é uma mensagem de, olha, não pode ficar parado. Chegou o tempo de reconstruir, chegou o tempo de refazer, chegou o tempo de voltar à obra, de voltar ao processo que Deus iniciou. E o contexto ali era extremamente favorável, o contexto do texto que nós lemos, porque o governante persa que estava governando naquele momento era Dario, e Dario era totalmente favorável à reconstrução do templo. Então, lá atrás, Ciro tinha dado o decreto, por conta dos samaritanos da oposição, eles pararam a obra, agora vem um governante chamado Dario, que favorece, que cria uma estabilidade ali, para que a obra recomeçasse. E aí é o texto que foi lido. Né? Considerai os vossos caminhos, considerai o vosso passado, em outras traduções. Vocês têm semeado muito, porém têm recolhido pouco. E o pouco que vocês recolhem, com o vento que sopra, vocês perdem. Né? O texto diz aqui, ó, versículo 9, Esperaste muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco com que trouxeste para casa, eu assopro, eu dissipei. E vós tendes perguntado, por quê? E o Senhor responde, por causa da minha casa. Então, nada ia para frente enquanto a vida deles, espiritual com Deus, não estivesse nos conformes. Nada iria acontecer. Eles estavam semeando muito, colhendo pouco, e o pouco ainda estava sendo dissipado, era sactel furado. Ou seja, eles pegavam, era como se fosse uma bolsa que estava rasgada e eles iam perdendo tudo no meio do caminho. Chegavam em casa e não tinha nada. Claro que é uma metáfora, uma figura de linguagem, era Deus dizendo assim, vocês estão se empenhando, vocês estão orando, estão buscando, estão trabalhando, estão fazendo as coisas, mas nada está adiantando. Porque a minha casa, ó, aqui ó, o coração, a minha casa, ela precisa ser reedificada, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser refeita. Então não adiantava. Era um momento que eles estavam vivendo literalmente de céus cerrados. E aí o Senhor fala, considerai os vossos caminhos, considerai o vosso passado. Ou seja, olha o que vocês estão fazendo. Analise vocês mesmos, considerai. Eu não vou revelar aquilo que vocês conseguem ver. E vamos ser sinceros aqui nessa manhã. A gente consegue olhar para a nossa vida, a gente consegue ver o que está faltando. Como que a gente... De repente já não anda mais com a mesma comunhão que andávamos, já não temos mais a mesma fé, já não temos mais o mesmo desejo de buscar, já não temos mais o mesmo ânimo de servir a Deus. Considerai os vossos caminhos. A gente hoje vive um cristianismo onde as pessoas elas querem muito revelações, elas querem muito que o Senhor fale, que o Senhor revele. Eu não vejo dificuldade, eu também creio nas revelações, nas visões, nos sonhos, nas profecias. Só que muitas das respostas que procuramos já estão diante dos nossos olhos. É que nós, às vezes, não queremos enxergar. É que nós, às vezes, não queremos, de fato, considerar os nossos caminhos, como diz o texto. Ou seja,
olha, aquilo ali não é para estar ali. Isso aqui não é para ser dessa forma. Eu parei de fazer aquilo que eu fazia. Então eu acho que por isso que essas coisas estão acontecendo. Quando você vai analisando, se o povo fizesse uma rápida reflexão, se eles olhassem para o contexto, para o cenário que eles estavam vivendo, estava tudo diante dos olhos deles. Estava muito claro, muito claro. Eu sempre digo aqui no canal, né, gente? Fratura exposta não se bate raio-x. Deus não vai revelar aquilo que você sabe. O osso está quebrado, está para fora da perna. Por que tu vai bater raio-x para saber se quebrou? Não tem como, não tem necessidade. E aí eles estão vivendo essa situação, era um momento propício. Era um momento de estabilidade. O governante persa favorecia a reconstrução, favorecia a retomada, porém o desânimo era muito grande. Cada um estava tão preocupado com as suas coisas que esqueceram do principal. O motivo pelo qual Deus os trouxe de volta, o motivo pelo qual os tornou, deu a eles a identidade de serem servos de Deus, foi a cidade de Jerusalém, foi o templo do Senhor. A vida deles com Deus estava destruída. E isso era tudo que os samaritanos queriam. Essa obra paralisada. Foram eles, os samaritanos, que fizeram de tudo, criaram todos os empecilhos possíveis para paralisar a obra. O adversário também, como os samaritanos. Os samaritanos aqui tipificam qualquer coisa. Pode ser gente, pode ser situação, pode ser qualquer coisa que tenta impedir a obra de Deus na nossa vida, na sua vida. São os samaritanos, é aquilo que é usado pelo adversário para tentar travar o processo, para tentar parar aquilo que Deus começou, através de nós. Então, eles entenderam isso. Eles entenderam. A obra foi retomada. Mas eles entenderam o quê? Que nada ia acontecer na vida deles individual enquanto eles não retomassem a obra como nação, como povo, a reconstrução do templo. O grande segredo está aqui, no versículo que eu li, o versículo de número 9. Por causa da minha casa, que isso tudo acontece. Porque ela permanece em ruínas. Permanece em ruínas. Ou seja, a casa de Deus destruída, a casa de Deus em ruínas, quebrada, e a vida espiritual do povo em declínio. Eu não sei como está o seu dia, como que amanheceu esse sábado para você. Eu não sei como foi a semana que passou, eu não sei como está sendo esse feriado prolongado, eu não sei como está a sua vida. Mas se eu estou falando isso aqui, eu estou falando para alguém. Para alguém que precisa, antes de alcançar tudo que você quer alcançar, de viver tudo que você quer viver, você tem semeado muito, mas tem colhido pouco. Porque o seu coração está em ruína, porque a sua vida com Deus está em ruína. Alain, mas eu busco, eu oro. Olha, é que às vezes nós somos ensinados ou condicionados a um entendimento muito superficial do que é ter vida com Deus. A gente pensa assim, não, porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou madrugando. Isso não quer dizer que você está, que a casa de Deus, que é o seu coração, isso não quer dizer que está funcionando. Nem sempre quer dizer. Nem sempre é sinônimo. Tem gente que ora e ora muito, mas ora sem fé. Tem gente que ora e ora muito, mas ora sem comunhão. Tem gente que ora e ora muito, mas ora com rancor, tem inimizade. Tem gente que ora e ora muito, mas não fala com A, não fala com B, vira a cara, não gosta de A, não gosta de B. Isso não adianta nada. A casa do Senhor está em ruína. Então, é muito mais. É uma coisa muito mais íntima. É uma coisa muito mais profunda que precisa ser reparada. Deus quer retomar essa obra. Deus quer reiniciar para concluir algo que lá atrás Ele começou. Algo que lá atrás Ele te prometeu. Agora tem a sua parte. Semeaste muito e tende recolhido pouco. Deus não é Deus de pouco.
Deus é Deus de muito. A colheita que Ele quer te entregar, Ele quer colocar na sua mão, diante de você, que Ele quer colocar diante dos teus olhos, é uma colheita de abundância, não uma colheita de escassez. Você está vivendo uma colheita de escassez por consequências, mas Deus não quer isso para você. Considerai os vossos caminhos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz de Cristo.